A comunicação humana inclui diversos aspectos, como a linguagem escrita e oral, a acessibilidade, a inclusão, a comunicação alternativa e até a saúde coletiva. E para nos falar um pouquinho sobre esses aspectos, recebemos aqui nos estúdios a professora do programa de mestrado e doutorado em Saúde da Comunicação Humana, doutora Ana Paula Berberian. Bem-vinda, professora. Obrigada, Amanda, pelo convite. É um prazer e uma grande oportunidade podermos estar aqui compartilhando, o que a gente vem realizando no programa. Com certeza. Professora, um dos seus trabalhos é na área do letramento. Como que ele é desenvolvido no programa em Saúde da Comunicação Humana? Sim. Então, Amanda, essa temática, letramento, é uma temática que eu venho junto com outros pesquisadores, professores, alunos de mestrado, de doutorado, de graduação, abordando desde o início do programa. Eu estou aqui, eu fiz parte da criação do programa há 25 anos, então é uma linha muito forte, que envolve a questão da linguagem escrita. Quando a gente fala de letramento, a gente está falando da leitura da escrita, ou seja, das condições de aprendizado, de uso, dessa modalidade de linguagem que media a nossa vida. Lemos e escrevemos o dia inteiro, com várias pessoas em vários contextos. Então, essa é uma temática que a gente vem priorizando desde o início e temos um grupo bem forte envolvendo profissionais de diferentes áreas, porque quando a gente fala de escrita, a gente está falando de saúde e a gente está falando de educação. Então, acho que essa é uma característica muito importante que fez com que nós nos tornássemos também uma referência em termos de pesquisa e de produção nessa área, porque nós temos pesquisadores fonoaudiólogos, educadores, linguistas, psicólogos, abordando essa mesma temática. Veja, por que escolhemos letramento desde a sua criação do programa? Porque a gente entende que o modo como as pessoas leem e escrevem definem modos de participação na vida, nos diferentes contextos, familiar, contextos de lazer, profissional, que definem modos da gente viver a vida. E a gente sabe que é um problema social muito grande, existe um problema social muito grande em relação às condições de leitura e de escrita da população brasileira, que, em geral, tem uma condição limitada, especialmente pela pouca possibilidade, por experiências não muito significativas de aprendizado dessa modalidade de linguagem. Então, a escolha pelo letramento, seja pensando a clínica, seja pensando a educação, tanto desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, a gente desenvolve pesquisa pensando as condições de apropriação da leitura da escrita no contexto da educação em todos os níveis, seja no contexto familiar, seja no contexto clínico, desenvolvidas aí práticas de extensão de pesquisa por fonoaudiólogos ou não, pensando na questão da intersetorialidade, como um direito que as pessoas têm. Então, a nossa escolha é uma escolha que passa por uma tentativa de ter uma contribuição social para a constituição de leitores e escritores cada vez mais autônomos. Quando a professora explicou ali no começo um pouquinho do letramento, me surgiu uma dúvida, e daí, por favor, me corrija se eu estiver em outro mundo, que provavelmente estarei. Mas o fato da pessoa ser alfabetizada, saber ler e escrever, não significa que ela tenha um letramento ok. Sim. A gente fala de níveis de letramento, exatamente. Veja, ter um letramento ok, a gente fala com base numa autora maravilhosa, que inclusive é uma referência no Brasil, a Magda Soares, significa o quê? Você, na sua vida, poder ter condições de ler e de escrever que atenda às demandas da sua vida. Então, não é saber ler e escrever, não é saber codificar e decodificar um sistema, o sistema da língua portuguesa. Faz parte, mas isso não é suficiente. É conseguir ler, interpretar, compreender sentidos, produzir um texto com sentido, compreender diferentes tipos de texto que a gente chama de gêneros. Sim. Veja, ler uma poesia não é que nem ler uma receita de bolo, que não é que nem ler ou escrever, um artigo científico. Ou seja, eu consigo ler e escrever textos produzidos por escrito, que fazem parte da minha vida, de uma maneira que eu assumo uma posição de um leitor que consegue ler, interpretar, ter uma autoria, então você não está fora, não.
quando a gente fala de promoção de letramento, a gente está falando do muito mais do que saber ler e escrever, o que se chama tradicionalmente de ser alfabetizado. Uhum. E, professora, recentemente, a professora começou a realizar pesquisas na área do autismo, né? Que hoje muito tem se falado sobre isso. Sim. Como que estão essas pesquisas? A gente chama hoje, né, de transtorno, de pessoas que são diagnosticadas com transtorno do espectro autista, né? Mas, assim, mais comumente ainda se utiliza esse termo autismo, né? Veja, eu fui me aproximando desse tema por uma demanda mesmo, né? Você, na tua pergunta, da sociedade. você já começou a apontar a resposta. Porque, sim, eu não trabalhava, porque quando eu estou falando de leitura escrita, de letramento, eu estou falando de toda e qualquer pessoa, com deficiência ou sem deficiência. No nosso programa, a gente desenvolve pesquisas para pensar pessoas com deficiência ou não, mas a nossa grande questão é o direito à leitura escrita. Quando eu falo de autismo, e a gente tem pesquisado, começou, acho que nos últimos, vamos pôr, aproximadamente 10 anos, um pouco menos. Eu tenho me dedicado a essa temática, aí nós já estamos falando de pessoas diagnosticadas com um quadro clínico que tem esse nome, né? E é muito complexo, Amanda. Assim, a gente começou a atender, eu comecei a me dedicar a esse tema, porque eu também sou professora da graduação, eu sou supervisora clínica e, assim, diariamente, né, modo de dizer, lógico, a gente recebe crianças diagnosticadas, adolescentes e até adultos, cada vez mais. Pessoas que estão na graduação e falam, descobri que têm um autismo. E descobriu recentemente. Então, isso começou a apontar para uma problemática social e também para uma questão que, quer dizer, comecei a me pôr uma questão, porque começo a atuar com essas pessoas, do próprio diagnóstico e da conceituação desse quadro. Então, assim, o que a gente vem pesquisando predominantemente nesse momento, que é o que a gente pode dar conta, um pouco essa questão do próprio processo diagnóstico, né? Não que a gente discuta se está correto ou não, porque nós não damos esse diagnóstico, pelo menos não no campo da fonoaudiologia. Mas a gente também tem alunos, hoje eu mesmo estou orientando uma psicóloga que está fazendo em torno dessa população. Mas, assim, não é discutir o diagnóstico em si, é discutir o processo, como é que isso vem se dando. E a gente vem desenvolvendo várias pesquisas envolvendo aí tanto profissionais médicos, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, como também como se dá esse processo na família, como que se dá esse processo para a pessoa assim diagnosticada, os impactos do processo diagnóstico, especialmente no desenvolvimento da linguagem oral e escrita da criança. Lógico, do desenvolvimento global, mas a nossa expertise é mais pensar o desenvolvimento da linguagem. Então, tem a ver com uma demanda social, sim, e eu acho que é um campo de muitas dúvidas, de muitas perspectivas distintas, contradições. Então, acho que tem muito para pesquisar e é um desafio, para mim, um grande desafio, e fico muito feliz quando pessoas formadas na fisioterapia, na fonoaudiologia, na terapia ocupacional. A gente tem alunos de várias áreas que vêm tendo que enfrentar o desafio de trabalhar professores com uma população que foi assim diagnosticada e nos buscam para juntos, né, em parceria, né, também aqui numa perspectiva intersetorial, envolvendo pessoas da educação e da saúde, construir um conhecimento que permitam entender um pouco mais a complexidade envolvida com as diversidades das pessoas, com o desenvolvimento das pessoas, e também ter um cuidado, né, ter mais elementos teóricos e práticos para fazer diagnósticos mais precisos e pensar procedimentos, sejam clínicos ou não, de intervenção junto a essas pessoas. Antes da gente continuar aqui nas suas áreas de atuação, eu queria puxar um gancho que a professora mencionou mais de uma vez, inclusive, que eu acho muito importante a gente falar aqui no nosso podcast, que a pesquisa veio por uma demanda da sociedade. Sim. Isso, na verdade, é a grande essência do pesquisador, né? Ele deve fazer pesquisas para a comunidade, né? Não para publicar somente, ganhar prêmios. Veja, o meu desejo, o sentido da minha vida como pesquisadora, como docente, porque sou docente e gosto muito, é uma forma de inserção de vida, um modo de vida que eu me reconheço como alguém que eu tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de fazer mestrado, de fazer doutorado, e acho que é um jeito de poder compartilhar também com a sociedade, né, com as pessoas, com esse mundo que eu vivo e quero um mundo melhor, um conhecimento que eu tive o privilégio de construir, que me permite entender melhor esses problemas sociais. Então, é isso mesmo, leitura escrita, por quê?
porque eu gostaria de contribuir, nem que seja um pouquinho só, né? Mas esse pouquinho vai aumentando, porque a gente já produziu muita coisa aqui com muitos alunos de diferentes áreas, para que todos tenham o direito à palavra escrita, para que todos se reconheçam como capazes de ler e de escrever, para que as pessoas não tenham vergonha, não se sintam burros, incompetentes, eu não sei ler, não sei escrever. E a mesma coisa em relação ao autismo aqui, esse tema. Que a gente também possa produzir um conhecimento que permita olhar para essa problemática de uma forma mais consistente, mais humanizada, mais crítica, e, quem sabe, ajudar para que, efetivamente, a acessibilidade, a inclusão social seja uma realidade no nosso país, né? Então, eu acho que a universidade, o pesquisador e o docente, esse é o nosso papel, né? Porque, senão, não faz sentido. Né? Qual é, então? É poder ter mais conhecimento para entender melhor, para pensar procedimentos, para pensar práticas, seja na saúde, seja na educação, em qualquer outro campo, que permita a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana. Né? Isso que me orienta. Sim. E a sua terceira temática de trabalho, vamos dizer assim, é a família. O que a professora tem estudado? Olha, a família, assim, para a gente, né, poder talvez até... Teriam muitas coisas para falar, mas não posso deixar de falar isso. São os desafios que a gente vai tendo que encarar, né? A primeira grande instituição que eu encarei eu estou aqui há 25 anos, eu trabalho com essa temática, que é a educação. E, óbvio, né, a família está sempre posta em questão. Né? Porque, na verdade, as instituições não são ilhas, né? Quer dizer, a escola não é uma ilha, a família não é uma ilha. Ou seja, vivemos formas, né, de organização da vida, da sociedade. As instituições, elas vão atendendo a essas formas, vão construindo, reproduzindo ou transformando essas formas de relação. E a família, todo e qualquer profissional, seja da saúde, seja da educação, direta ou indiretamente, tem de ter uma maneira de conceber a família, o papel da família no desenvolvimento. Vamos falar das crianças, mas de todos os seres humanos, do adolescente, do idoso, no cuidado. E parte de uma forma de conceber qual é o papel dessa instituição e qual é o seu papel. Eu como fonoaudióloga, eu como psicóloga, eu como médico, eu como educador, que a gente trabalha com pessoas dessas diferentes áreas, qual é o meu papel em relação à família? Porque a família, né, é uma instituição fundamental na constituição do sujeito, na estruturação. Também nesse projeto de sociedade que a gente está falando, aqui viemos, né, de uma sociedade mais justa, que a família também... eu acho que o papel de toda a atividade de pesquisa de extensão que eu venho... Essa é uma temática nova para mim, assim, que eu estou mergulhando nela, que eu venho desenvolvendo no sentido de ajudar essa família a se tornar cada vez mais capaz, em todos os sentidos, de poder cuidar dos seus membros, de uma maneira cada vez mais consistente, com mais autoria, com menos submissão, né, que ela não se destitua, que as famílias se reconheçam e possam assumir o papel de quem tem a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, dos seus parentes. Então, eu estou muito feliz, assim, acho que estou indo para o meu último ciclo, né, me ocupando de uma instituição que é tão cara para todos nós, que é a família, né? Aqui, ao longo do nosso bate-papo, a gente falou muitas vezes sobre acessibilidade, inclusão, que são temas muito importantes para nós da Universidade Tuiuti, que temos como lema, desde a sua fundação, a promoção humana. Sim. Como que esses aspectos são trabalhados no Programa de Saúde da Comunicação Humana? Sim, eu acho que uma das coisas fundamentais, são muitas coisas, mas uma que é fundamental de deixar claro é que, quando a gente está falando de acessibilidade, nós não, na universidade, e especialmente, né, no nosso programa, que eu falo muito desse lugar, nós não estamos falando do aluno só que tenha um problema orgânico ou um quadro, um diagnóstico, sem dúvida. Nós estamos falando da diversidade, até porque a gente entende, vamos supor, uma surdez, uma pessoa que teve um comprometimento orgânico, que vai ter uma interferência grande no seu desenvolvimento, como uma diversidade, como tantas outras que nós temos, a nossa origem, a nossa condição econômica, nossa, somos muito diversos. Então, assim, o conceito a ideia de acessibilidade, a nossa ideia, a nossa concepção de acessibilidade está
sustentada na noção do respeito à diversidade, no reconhecimento da diversidade como condição humana, seja ela qual for. Então, quando eu estou falando de acessibilidade, por exemplo, eu estou falando de alunos da universidade, porque a gente tem trabalhado com projetos de promoção da leitura e da escrita também no ensino superior, que eventualmente podem ter ou não alguma limitação, alguma deficiência, mas que não se reconhecem nesse lugar, ou seja, são muitas vezes as primeiras pessoas da sua família a estarem numa graduação. E a acessibilidade é o quê? É poder acolher as pessoas nas suas diferenças, é poder acolher as pessoas nas suas particularidades e naquilo que elas também têm de comum. Porque todos nós, né, temos aquilo que é particular e temos aquilo que é comum, que é construído socialmente, coletivamente. Então, acho que assim, uma das coisas mais importantes a dizer é que, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de respeito à diversidade e de tentar garantir, seja em qualquer contexto, clínico, educacional, eu falo especialmente na família, um lugar de fala, um lugar de existência, de reconhecimento, relações horizontais, né? Para que todos possam, com as suas limitações e potencialidades, ocuparem um lugar de quem tem o que dizer, de quem tem o que contribuir. Então, eu acho que, assim, até essa desculpa, mas eu estou falando de um conceito Claro, aqui. claro, não, é importante. E aí a gente vai buscando formas, né, partindo desse conceito, tentar ser coerente, né, nas nossas práticas, seja como docentes, seja como terapeutas, como eu falei, de diferentes campos, a gente poder reconhecer o outro, com as suas particularidades, que muitas vezes envolvem limitações, como um ser humano capaz, com o direito de existir, de ter educação, de ter saúde, de ter vínculo, de ter afeto. Eu acho que isso é um projeto, é uma utopia, e que a gente está comprometida tanto com esse projeto quanto com essa utopia. Professora, adorei o nosso papo, ficaria aqui horas e horas falando, tem muita coisa, né, e que envolve a sociedade, que envolve o nosso dia a dia, mas, para finalizar, eu queria que a professora deixasse, então, uma mensagem final aí para os nossos alunos. Eu acho que, assim, o nosso programa, né, é um convite às pessoas que estejam comprometidas, como eu falei, seja na educação, né, em áreas mais da educação ou da saúde. Eu acho que o nosso programa tem tido um compromisso, né, teórico, ético, político, com o direito, eu vou pôr assim, o direito à palavra. A gente luta muito para produzir conhecimento e práticas que sejam coerentes para isso. Para quê? Para que revertam, né, em experiências, né, humanas que ajudem as pessoas a se reconhecerem como tendo direito a falar, a ler e a escrever, e poder, então, ter uma inserção social mais participativa, né? Acho que já produzimos muito, né? Nós temos, eu acho que essa é uma coisa muito importante. Como eu falei, eu estou aqui há 25 anos, trabalhando com linguagem escrita, com essas temáticas que você falou, família e o TEA, né? Transtorno do espectro autista, hoje mais. Acho que o programa tem uma particularidade muito interessante, porque a linguagem ela é multifacetada, né? Então, você tem profissionais de diferentes áreas, e acho que isso torna muito rico. Eu aprendo muito com isso, e acho que todos os alunos aprendem muito com isso, porque a gente olha de lugares diferentes para os mesmos objetos, vamos chamar assim, né? E acho que essa é uma característica do programa, né? Que tem resultado na produção, acho que, de conhecimentos que conseguem abordar o ser humano e a linguagem, a fala, a leitura escrita de uma forma mais integral, mais ampliada. E acho que, assim, é um programa que também vem crescendo, vem cada vez sendo melhor avaliado, o que repercute também no maior número de bolsas. A gente fica muito feliz com isso, porque também isso também faz parte da acessibilidade, né? É verdade. Você tem pessoas que podem pagar, tem pessoas que não podem. Podem pagar menos. Podem pagar menos. Então, acho que hoje a gente já chegou num ponto do programa que ele é uma referência nacional em termos de produção de conhecimento, e isso tem um impacto, né, social, que eu acho que é muito que nós estamos falando, e tem um impacto que também é social, mas mais especificamente na formação de recursos humanos profissional, na medida em que a gente também hoje conta com mais bolsas, né? Não só os bolsistas, mas também os bolsistas, né? E então eu acho que essa é uma mensagem. É possível, né? Eu acho que, para acreditar que é possível e lutar e vir aqui e tentar ir participando, seja primeiramente nos nossos grupos de pesquisa, porque as pessoas podem participar, mesmo que ainda não são alunos.
para que, quem sabe, vai trilhando um caminho que vai tornando esse possível uma realidade, né? Sim. E se tornem parte dos nossos pesquisadores, parceiros, né? E que estejam juntos nessa luta. Obrigada pela sua presença, parabéns pelo trabalho aí que vem desenvolvendo ao longo dessas 2 décadas e meia aqui com a gente na Tuiuti. Obrigada a vocês. Até a próxima. Esse foi o Fala Tuiuti de hoje. E se você tem uma sugestão de pauta, envie um e-mail para imprensa@utp.br. Apresentação e roteiro, Amanda Macedo. Edição e finalização, Laboratório de Som e Imagem da Universidade Tuiuti. Até a próxima.